Os materiais, técnicas, procedimentos detalhados do seu experimento, do seu artigo, do seu trabalho, eles devem ser descritos de maneira detalhada, de modo que qualquer outra pessoa, ao ler a descrição dos métodos, entenda como você executou o seu trabalho e consiga reproduzir a mesma pesquisa. Ou seja, você fez uma pesquisa com um determinado tipo de material, uma determinada amostra de população, então a pessoa lê, achou aquilo interessante, quero refazer essa pesquisa em outro local, com outro material. Então a pessoa consegue reproduzir, fazer o experimento da mesma forma que você, só de ler a sua descrição. Então você tem que fazer isso do modo mais detalhado possível. Todos os materiais, todas as ferramentas, todos os equipamentos, como você analisou, como você selecionou as amostras, então de maneira bem detalhada. Para deixar isso mais fácil, para você conseguir entender isso, presta atenção nos programas de culinária. Eles são excelentes em detalhar isso, o passo a passo, o procedimento. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Eu vou levar essas duas aqui então, tá? Esse barro é um barro queimado já. Esse barro é bom. Vocês observaram que o programa ele vai mostrar uma receita, porém ele começa indo lá no local onde está comprando a panela de barro, mostrando a aquisição dessa panela, o tipo, como ela foi produzida, e isso vai ter uma função, um motivo que vai aparecer lá na frente. Então, assim, a panela de barro é essencial para o que ele vai cozinhar. Uma panela de ferro, uma panela normal, não teria o mesmo sabor. Então, existe um motivo. Ele não começa lá dentro da cozinha com a panela. Está indo lá. Ele poderia estar fazendo panela, mas no caso ele já está comprando pronto. Mas assim, esse parece ser um detalhe, mas não é. Quando você está num trabalho científico, você precisa desses detalhes. Então, assim, se for um equipamento, uma prensa de concreto, você vai ter que detalhar qual a prensa, o modelo, a marca, a última vez que ela foi calibrada. Então, assim, o que às vezes pode parecer detalhe, não é detalhe. Ele vai ser imprescindível para o resultado que você vai alcançar e você vai discutir e para dar credibilidade aos seus resultados, às suas conclusões do trabalho. Então, é imprescindível o máximo de detalhes e não pular nenhuma etapa. Mesmo que aparentemente inicial você ache que isso não é tão importante. É sim muito importante. Tem uma alcatra boa pra mim? Então me vê. 2 quilinhos. Inteira? Não. Corta ela no meio pra mim. Não pode existir segredo dentro do seu trabalho, da sua pesquisa. Se for assim, você nem escreve o artigo. Você registra a patente, aí um outro processo. Aqui a gente está falando de artigo científico, de trabalho, de conclusão de curso, né? Então você tem que contar todas as etapas, todos os materiais em detalhes. Quantidade, origem, dependendo do que é o trabalho, até valor. Então assim, não existe segredo. Todos os detalhes devem ser transcritos dentro dos procedimentos metodológicos, né, metodologia, de um trabalho técnico-científico. A gente vai lacrar essa tampa da panela com barro. Na verdade, lacravam com argila, só que a gente vai lacrar ela com farinha de mandioca e água. Vai fazer uma pasta bem grossa e vai tocar aqui para lacrar, para o vapor não sair. Para ela cozinhar no vapor. Quando você estiver falando de algo que é padrão, que é geral, você tem certeza que todo mundo faz do mesmo modo, você pode fazer apenas uma referência. Um exemplo é quando você estiver falando de algum ensaio, algum procedimento que é normatizado. Por exemplo, no seu artigo, no seu trabalho, você fez um ensaio conforme a norma tal da ABNT. Então você cita, foi feito um ensaio conforme a norma NBR e o número dela. Aí a ABNT e qual o ano daquela publicação. Pronto, você não precisa transcrever todo o conteúdo da norma, desde que você tenha seguido criteriosamente aqueles critérios descritos na norma, na etapa. Agora, se você está fazendo algo diferente, algo, mesmo que seja aquele procedimento da norma, mas que você mudou uma etapa, você mudou um detalhe, ou é algo novo que ninguém fez ainda, aí você tem que ser rico na explicação, rico nos detalhes, nas fotos, nas imagens, para que, sempre lembrando que quem lê a sua metodologia escrita no artigo tem que ser capaz de fazer exatamente a mesma coisa, só de ler, conseguir entender e reproduzir o mesmo experimento. Porque tem gente
que não coloca água e tem gente que coloca água aí dentro. Eu vou colocar água porque eu vou cozinhar isso aqui num fogão a lenha, eu não consigo controlar muito o fogo. Se eu fosse colocar num foguinho bem baixinho aqui, eu não colocaria água porque não correria o risco de queimar. Só que o fogão a lenha, a gente não tem esse controle. Então eu vou jogar uma água. Eu vou colocando aqui, ó, um pouquinho dessa goma aqui na bordinha da panela. Estamos aqui. Quanto mais quente você colocar, mais ela vai grudar. Espera por 4 horas. Muita atenção, porque os materiais e métodos, a metodologia, você descreve todos os procedimentos em riqueza de detalhes, mas sempre com o cuidado de não apresentar nenhum resultado. Vamos abrir ele para ver o que acontece. Eita, a cola pegou. Do mesmo modo, um erro que às vezes as pessoas fazem muito é, estando lá no capítulo de resultados, querer explicar como foi feito. Então, neste capítulo você explica tudo com riqueza de detalhes, mas não apresenta nenhum resultado. E lá no capítulo separado de resultados, apenas os resultados, sem ter que falar novamente como você chegou. São capítulos diferentes. Essa etapa de elaboração da metodologia, você deve, de preferência, fazer junto com o seu orientador, porque ele vai ter experiência para te guiar nos melhores caminhos para a sua pesquisa. É importante levar em consideração, ao definir a sua metodologia, questão de disponibilidade de tempo, quanto tempo você vai usar para fazer cada ensaio, cada entrevista, enfim, você faz o planejamento e você tem que seguir ele o mais rigoroso possível. Então, considere tempo, questão de logística, de acessos, questão financeira, que muitas vezes pode influenciar. Então, são dados que tem que levar em consideração. E aí, a experiência do seu orientador, com certeza, vai te ajudar a tomar esse tipo de definição. É importante também ficar atento a aspectos éticos e legais, que também podem interferir dependendo do tipo da pesquisa. Outro detalhe super importante, muito cuidado ao definir a amostra. Dependendo da pesquisa, do que você está fazendo, fazer um único experimento, uma única vez, fazer um único corpo de prova e lá na prensa de concreto e romper, qual a validade, qual o valor disso? Então você às vezes precisa, por questões estatísticas, né? Algumas normas, livros, literatura já trazem, ou não, às vezes depende de uma questão assim, de bom senso, mas é importante definir qual a amostragem necessária para que tenha valor isso. Então, detalhes que, quando um bom planejamento feito nessa etapa, você vai conseguir executar ele de maneira perfeita, o seu projeto. A minha recomendação é que você sempre comece, por onde eu começo a escrever o projeto de pesquisa, o artigo, seja lá o que for, nesse capítulo da metodologia, em conjunto com revisão bibliográfica, porque às vezes você não tem noção, né, de como vai fazer. Então você vai lendo outros autores, lendo outros trabalhos, outros artigos, lendo a metodologia dos outros trabalhos, dos outros artigos, para poder definir como você vai fazer a sua. Tá ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, um trabalho já formatado, finalizado, de como isso fica escrito no trabalho. Eu separei 2 artigos para mostrar para vocês. Este primeiro é um trabalho bibliográfico. Ele foi feito 100% bibliográfico, ou seja, não teve nenhum ensaio, nenhum teste, nenhuma entrevista. Foi só com pesquisa em base em livros, em artigos. O título do trabalho é Levantamento Bibliográfico da Utilização de Transectos em Pesquisas de Clima Urbano no Brasil e Recomendações de Padronização dos Procedimentos. Esse artigo é oriundo do meu doutorado. Então aqui, materiais e métodos. Foram identificados na literatura os tipos de abrigos para termohigrômetros, já utilizados em pesquisas de clima urbano, nas 3 últimas décadas, e também os procedimentos envolvidos. Então aqui, primeiro eu já defini qual foi a amostra. Eu não pesquisei da vida inteira, não. Os abrigos das 3 últimas décadas, ou seja, dos 30 últimos anos. Então, um artigo aqui de 2020, né? Então, desde 1990. Este levantamento foi realizado através das plataformas de busca acadêmica, Cielo, Google Escolar, Google Acadêmico, né? Periódicos da CAPES, e apresentados na revisão bibliográfica.
Como critério principal para a pesquisa, utilizou-se nos buscadores as palavras-chave transecto, abrigo e ilha de calor. Então, eu estou falando em quais bases de pesquisa, essas três, Cielo, Google Acadêmico e CAPES, e dentro dela pesquisa vários artigos de várias revistas que estão dentro delas. E eu estou falando como que eu fiz a busca, o que eu digitei lá no buscador. Então, essas três palavras que eu utilizei. Aí, continuando. No tocante a esse levantamento, foram organizados os principais pontos de interesse para a padronização dos estudos, que serão apresentados e discutidos em termos percentuais nos resultados, sendo, então, ou seja, o que eu peguei? Eu li tudo isso, o que eu separei? Quantidade de dias de coleta, distribuição dos dias de coleta, velocidade do transecto, horário das coletas e tipos de abrigo. Então, resumo aqui, ó. Falei que eu fui nesse site de busca com essas palavras-chave e busquei na totalidade, li tudo que apareceu nessas buscas dos últimos 30 anos, tá? Nesse assunto de transecto, e separei e anotei tudo o que falava sobre isso aqui, quantidade, quantos dias, a distribuição, a velocidade, os horários e os tipos. Pronto, essa foi a metodologia desse trabalho, 100% desse artigo, que é 100% bibliográfico. Agora eu vou mostrar para vocês um outro artigo. Esse aqui já é um experimental. Ó, o uso de aditivo plastificante para concreto aplicado com mais de 150 minutos. Então a gente tem aqui, revisão bibliográfica. Primeiro fala introdução, bibliografia, tudo que foi pesquisado, aí vem aqui, metodologia. Então, este estudo foi realizado no laboratório do IFMT Campus Cuiabá, Coronel, que está em Jorge da Silva. Se fala riqueza de detalhes. O traço, o concreto foi dosado no traço de 1 para 1,39, para 2,11, para 0,40, com 0,85 da massa de cimento para aditivo plastificante. Mudou 36 corpos de prova, sendo 4 corpos de prova a cada 30 minutos, ou seja, mudou com 0 horas, com meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, entendeu? Super detalhado. Os materiais utilizados para a produção dos 36 corpos de prova de concreto de 10 por 20 centímetros, com volume de 0,00157 metros cúbicos cada, foram, aí aqui, ó, cimento detalhado, o tipo, quantos quilos, o agregado, que é o de origem do rio Cuiabá, massa unitária e massa específica deles, detalhe aqui do agregado graúdo, massa específica, massa unitária deles, água obtida diretamente da rede de abastecimento local, o aditivo, aí até aqui marca, modelo do aditivo. Então assim, ó, todos os detalhes, a produção foi feita no laboratório, em betoneira, com eixo inclinado, então a gente conta tudo, seguir o procedimento. Lembra que eu falei lá, quando for coisa assim que você precisa detalhar, aqui eu precisava detalhar. Mas é quando coisa que já é consenso, por exemplo, a dosagem seguiu o método de Helene Terzian, 1987. É um livro consagrado que todo mundo que estuda na área de concreto conhece. Então eu já não preciso mais detalhar essa parte. Eu já fiz uma referência. Citar esse livro aqui é como se eu estivesse citando uma norma da ABNT. E aí fotos detalhando, então, preparação, e aí os detalhes, ó. Agora isso aqui é diferente, ó. Após os primeiros minutos de agitação dos materiais, quando a mistura já estava bem homogênea, colocou-se uma lona na boca da betoneira para que não evaporasse a água. Porque esse concreto ficou lá por 4 horas, o concreto não fica, né, esse tempo todo batendo, mas é que era o estudo queria analisar o que ia acontecendo com o tempo. Depois lá, então aí são coisas que você tem que detalhar. Então a foto aqui da betoneira ali com a lona, e aí vai explicando, então, aqui, ó, itens, quando referente à norma, você só cita a norma aqui, ó, NBR, de acordo com as prescrições da NBR NN67, eu não preciso explicar como que foi feito isso aqui, como que é o procedimento que está lá na norma, né? E aí, assim, os detalhes, aí você tenta trazer riqueza de detalhes, e aí vai, depois que fez o concreto, que moldou, ela fez o corpo de prova, você conta tudo em detalhe. Aí aqui, os ensaios de absorção de água, imersão, índice de vazios foram realizados de acordo com a NBR 9778, a BNT 2009. Pronto, eu não vou explicar como que faz o ensaio de absorção de água, porque ele é normatizado, eu citei a norma e eu segui rigorosamente o que estava
na norma. Você mostra as fotos, tal, o detalhe. E para aqui. Então, ó, você viu, foi lá de fazer o concreto, a mistura, e aqui eu estou mostrando até foto do ensaio feito. Só que eu não vou falar nenhum resultado, porque o resultado vai entrar lá na parte dos resultados. É diferente. Então, isso é a metodologia. Espero que tenha ficado claro para vocês. E qualquer coisa eu fico à disposição. Né? Quem for aluno, pode entrar direto em contato pessoalmente, no Moodle, por e-mail. Quem não é meu aluno e estiver assistindo, fique à vontade aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Um abraço e até a próxima aula.